Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos hoje começando mais uma aula, e esta aula de hoje é sobre a unção na vida de Moisés. Moisés, o profeta mais importante da Torá, um profeta que alcançou níveis de que jamais nenhum outro profeta alcançou. Então, por que ele conseguiu mais do que todos os demais profetas conhecidos? Nós vamos estudar sobre isso e vamos destacar a unção da vitória. A unção da vitória é a mais extraordinária e mais procurada de todas as unções que nós conhecemos. Quem não quer vitória, né? Todos querem. Vamos pedir a Deus que abençoe esta aula e nos dê da sua revelação. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos que venha sobre nós, com a Tua presença, com as Tuas emanações, para que possamos transmitir nesta aula a Tua palavra, mas não somente a palavra, juntamente com a palavra, o conhecimento, a sabedoria, venha também as emanações que emanam do Teu trono, do Teu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. No livro de Números, capítulo 12, versículo 3, diz isso: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Bem, tem pessoas que pensam que uma pessoa mansa ou humilde, né, ela é fraca, mas não. É uma das condições para que brote na vida dela a maior de todas as unções. Moisés está ligado a uma das emanações que no hebraico é chamada de Netzach, que está ligado à vitória e à eternidade. Então esta unção ligada a Moisés é algo que se destaca na vida dele. Mas eu gostaria de primeiro, antes de entrar nesta unção de Moisés, eu quero falar sobre as emanações com o qual Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus, ele emanou ou como diz no livro de Gênesis, ele falou, ele disse, e 10 vezes, né, os 10 dedos de Deus, Deus se manifesta de 10 formas para criar os céus e a terra. E essas 10 manifestações de Deus, que são conhecidas como 10 emanações, e essas 10 emanações se manifestam na criação dos céus e a terra. Então, no primeiro dia, quando Deus criou o universo, no primeiro dia, quando Deus disse, haja luz, você imagina o primeiro dedo de Deus se manifestando. E ali, naquela manifestação, se manifesta a primeira emanação de Deus, que é o recede. Então, quando Deus diz, haja luz, imagina que se manifesta uma emanação de Deus
que é considerado e chamado de Hesed. Então, a manifestação do amor, da bondade, da benevolência de Deus. E no hebraico, isso é chamado de Sefirot. Então, a primeira emanação, Sefirot, de Deus é Hesed. Então, os 10 dedos de Deus, Deus criou o universo usando 10 manifestações do seu poder, que é chamado pelos sábios no hebraico de Sefirah, ou canais, por onde Deus canalizou o seu poder de criação. Então, essas 10 emanações, elas são chamadas Sefirah. E a primeira delas é Keter, que fala de coroa. A segunda é sabedoria, ou Hormá. A terceira, inteligência, que é Binah. Essas 3 manifestações são superiores, falam da mente de Deus. Mas depois, quando Deus disse, haja luz, ele então manifesta esta poderosa emanação que acende a primeira chama no candelabro. E então, quando Deus criou o universo e todas as coisas, no primeiro dia, ele manifestou esta emanação do amor, acendendo a primeira tocha. A luz brotou na escuridão, na terra, e ela atinge, então, todas as partes escuras da terra, transmitindo uma ideia do grande amor de Deus com que Ele amou este mundo. Então, esta emanação do amor de Deus, ela é muito saliente, muito forte na vida de Abraão. Por isso o personagem que lembra esta primeira emanação na história judaica é Abraão. No segundo dia, quando Deus disse, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas, então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam em cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu, e passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. Nesse segundo dia, a emanação de Deus que se manifestou é Gevurah. E você vê então acender a segunda chama do candelabro, representando a luz, o poder, o Espírito de Deus que traz disciplina e justiça. É a Sefirah de Gevurah. No segundo dia da criação se manifestou. No terceiro dia da criação, Deus usou o atributo que ele usou é beleza, harmonia, perfeição, é Tiferet, que acende a terceira chama do candelabro. Então Deus usou, quando nós vimos Isaías falando dos 7 Espíritos de Deus, são 7 manifestações do Espírito de Deus. E no terceiro dia da criação, quando Deus cria a vegetação, ele disse, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Foi através dessa emanação de Tiferet, de beleza, que Deus
criou então e se manifestou no terceiro dia da criação. E ainda nós vimos nesta terceiro dia a terceira chama do candelabro, que eu vou explicar depois sobre o candelabro. Então veio, diz a palavra, que no quarto dia da criação, Deus se manifesta com a quarta chama, quarta manifestação do Espírito de Deus. E esta manifestação, esse é o atributo da vitória, conhecido pelos judeus como a Sefirá, da vitória, da eternidade, Netzah, cujo personagem é Moisés, a pessoa que nós hoje vamos falar. E nesse dia, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento para o céu, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom, e passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o quarto dia. Esta Sefirá está ligada à eternidade. Ela é a quarta chama, a eternidade. Então está ligada à vitória e à eternidade. E esta palavra que desse dia nos lembra o personagem Moisés que vamos falar. Agora eu vou falar rapidamente também do quinto dia. No quinto dia, quando Deus criou os peixes, as aves no céu, nesse dia, Deus usou o atributo de brilho. A palavra é Hod, brilho, humildade, reconhecimento. Quando Deus disse, encham-se as águas dos seres vivos e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o quinto dia. Aleluia! Peixes dentro da água representam humildade, pois estão escondidos. Este é o motivo que os peixes têm duas bênçãos, a parnassá e a multiplicação. Aqui já começamos a desvendar um mistério de como que nós podemos nos aproximar e receber desta unção que vai acender no candelabro, acende a quinta chama. Aleluia. Depois nós vemos também no sexto dia uma manifestação de Deus que nós podemos ver ali a criação do homem. O atributo que Deus usa aqui é Esod, representa comunicação, fundamento, base. E disse a palavra de Deus. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra.
E disse Deus: eis que lhes dou as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, e passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Aleluia. No sexto dia, então, Deus criou o homem, a coroa da criação, e colocou nele todas as sefirot. Os 10 dedos com que Deus criou o universo, as 10 manifestações, Deus agora pega todas essas manifestações e esta unção e coloca no homem. E aí, então o homem fica assim, a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem levanta suas mãos, manifesta também estas chamas. Então, na sexta chama que Deus manifesta, que nós vemos no candelabro, nós vemos o homem surgindo no universo. E aí Deus coloca todas essas emanações na vida do homem, e Deus então cria nesse momento o sétimo dia. Nesse sétimo dia, Deus vai e usa a sua palavra, usando um atributo de reino, que no hebraico Malhut. Então Deus ali estabelece um dia, que é o sábado, e diz assim: no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. Então, nesse sétimo dia, é o dia que Deus, então, injeta todas aquelas manifestações dele no homem. E é como se fosse, o homem precisa, é como um aparelho que você precisa carregar as baterias e recarregar para que todas essas energias venham sobre o homem, para que ele se mantenha de pé e firme. Então, nesse dia, é o dia que Deus vem e entra em contato com o homem. E nesse dia, então, esta manifestação do reino. E juntos, o homem e Deus estabelecem o reino de Deus na terra. Aleluia! Então, isso é fantástico, é maravilhoso, é extraordinário o que Deus fez. No primeiro dia da criação, Deus cria a luz. No segundo dia, Ele separa as águas em cima e embaixo. Então você vê o movimento de Deus. Ele vai primeiro embaixo, depois em cima. Depois Ele volta de novo e vem e cria as vegetações, a vegetação, e coloca ervas na terra e tudo mais. Depois, no próximo dia, Deus vai e cria os astros. Então observe o movimento, embaixo, em cima, e volta para baixo outra vez. E no quinto dia, nós vemos Deus, então, aqui, debaixo das águas, criando os peixes. Observe esse movimento. Em cima, embaixo, no quinto dia, embaixo outra vez. E no sexto dia, Deus para no meio e coloca no meio o homem. Então o homem faz a ligação céus e terra, e liga também embaixo da terra. E aí está, então, o homem como a coroa de Deus, a criação, o que mantém o universo em equilíbrio, que mantém a terra em equilíbrio. Aleluia! Esta é uma manifestação do poder de Deus extraordinário. E tudo isso que eu mostrei aqui, Deus agora faz na vida do homem, coloca nele. O Adão e Eva, ali no paraíso, tinham todas essas emanações, todas, sem limite. Eles tinham acesso a toda a informação no universo.
presente, passado, futuro. Eles tinham acesso à eternidade, à sabedoria, à inteligência. Eles tinham acesso ao trono de Deus. Não havia limites para o homem, até que o homem caiu, infelizmente. Quando o homem cai, então precisa, outra vez, Deus fazer algo para injetar no homem, outra vez, as emanações, que está dentro do homem, como um espelho apagado, que precisa ser trabalhado para voltar a ser ativados. Então, eu já expliquei na primeira aula, vocês devem lembrar, que no livro de Zacarias, capítulo 4, aparecem 2 ungidos, e ali atrás, na oliveira, a oliveira derrama óleo e enche um cálice de azeite e sai canudos desse vaso de azeite. Você vê como um canudo que sai daqui e brota e acende a primeira chama. O segundo vem e brota a segunda chama. Então nós vemos aqui Deus ligando outra vez, trazendo essas emanações para o homem, que agora vem através da unção. Então, antes da unção está a manifestação. E ela vem como um óleo e é derramado em cada uma dos vasos do candelabro para que acenda. Então, cada uma dessas chamas que tem no candelabro representam as 7 principais emanações das emoções que trabalham nas emoções do homem. Então isso é extremamente importante para você saber que essas emanações que emanou no primeiro dia da criação, recede, ela está também e pode ser ativada no homem. E ela vem assim. É gerada a manifestação da emanação aqui, que vem, torna-se como óleo de unção e acende, recede a unção do primeiro dia. Depois vem a segunda e acende aqui esta emanação do segundo dia, disciplina, Gevurah. Depois dessa unção vaza do Espírito de Deus para o terceiro, o terceiro recipiente, a terceira chama do candelabro, que é Tiferet, que traz a beleza. Depois a quarta chama aqui vai falar da que nós vamos hoje estudar profundamente, que é a manifestação que se aparece mais na vida de Moisés, que é vitória e eternidade. Então observe que nesse 4º dia da criação do homem, Deus criou os luminares. Então sobe lá em cima. Então esta unção, este poder que criou as estrelas, desce no candelabro, aquela força, aquela unção, aquela manifestação, o dedo de Deus que fez aparecer os luminares, agora desce e é acionado, é ativado na vida de Moisés. Pum! Moisés ele é ativado e ele fica assim. Então Moisés passa a estar ligado na vitória e na eternidade. Olha que coisa fantástica. Depois vem a 5ª chama, que também nós vamos estudar na próxima aula, mas é importante que você saiba já o que vem aí na 5ª chama da manifestação de Deus, que depois que Deus criou os peixes no 5º dia, o 6º dia, Yesod, que é fundação, fundamento, base, o 6º dia da criação, esta emanação emanou de Deus e trouxe base, fundamento, Yesod. E você vai saber nas próximas aulas o que representa essa manifestação de Deus e qual a unção que vem aqui. Depois no 7º, você imagina aquele canudo que sai daqui e vai até ali? É reino, é o atributo de Deus do reino,
que fala de relacionamento com Deus. Então é preciso também uma unção para que você se relacione com Deus. E esta chama se manifesta no 7º dia, e nós vamos falar desta também nas próximas aulas. Então prepare-se, porque essa é uma introdução da aula de hoje, somente para você ter um gostinho. Aqui é um segredo da unção. Os 2 ungidos, de Zacarias 4, atrás deles, aliás, eles estão atrás da oliveira, que representa ali o óleo da unção, e ali está o vaso do óleo, e esses canudos passam. Isso quer dizer que um servo de Deus, um ungido de Deus, vamos falar de Moisés. Então Moisés, ungido de Deus, ele que recebeu essa emanação de vitória, ele tem uma carruagem. Essa carruagem que se move, ela vem trazendo lá de cima essa manifestação da unção. Então, a carruagem que representa a vida de Moisés é de vitória. Então, esta carruagem que nós vemos lá no livro de Ezequiel, que a carruagem de Deus, né, se manifestou, e ali através daquela carruagem se manifesta a unção de Deus é derramada, atingindo os 4 níveis da vida do homem, e se manifesta de 10 maneiras diferentes uma da outra. Aleluia! Então esta carruagem, que é chamada pelos judeus de Merkavá, é algo fantástico, é algo extraordinário que nós precisamos aprender. Primeiro segredo de Moisés, e como você se relaciona com esta unção de Moisés, está na palavra alinhamento. Então, estar alinhado com a autoridade divina, depois estar alinhado com aquele profeta que está ligado a esta manifestação. Então, vamos estudar sobre isso? Vamos lá, então, estudar a vida de Moisés. Nós vamos falar de Moisés. A unção que estava na vida de Moisés é uma unção extraordinária, fantástica, extremamente maravilhosa. E nós vamos saber de onde que vem essa unção. Qual o segredo desta unção de Moisés? Nós vamos ter que fazer pelo menos 3 aulas. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a unção de Moisés, a unção de vitória, a unção da vitória. Na segunda parte, eu vou ensinar como que podemos absorver, receber desta mesma unção e desenvolver essa unção. Depois, no terceiro nível, eu quero falar de experiências que eu tive nesse nível de unção, nessa dimensão. Vamos começar. Moisés. Moisés é conhecido como o homem que conseguiu a maior, mais do que todos os profetas. E os sábios, eles dizem que a unção de Moisés, a manifestação da unção na vida dele, que vem de uma das emanações de Deus mais importante, que é a 4ª emanação, representada na chama do candelabro, a 4ª emanação. No hebraico, esta 4ª emanação é chamada Netzah, que está ligada à vitória e também à eternidade. Lembre-se que esta emanação, ela nos reporta para o 4º dia da criação, quando Deus criou as estrelas, os céus e o universo. Então, por isso que Moisés está tão conectado com o eterno, com o além de onde o homem pode imaginar. Então, esta emanação de Deus, que vem, que brota do Espírito de Deus, ela conecta o profeta de Deus a coisas eternas.
Por isso que na vida de Moisés é marcada por coisas, experiências. Ele foi no céu, ele subiu o monte, ele teve encontro com Deus, ele voltou resplandecendo do monte, Moisés voltou brilhando do monte. Então, coisas como estas estão ligadas a esta manifestação do Netzach, que é uma emanação de Deus, uma das 10 emanações com que com que Deus criou os céus e a terra, e que Deus manifestou esta no 4º dia, e 4 fala de porta. Então a porta do céu se abre, há uma ligação com as estrelas, com o sol, com o universo, com os céus. Então Moisés, ele emana esta emanação e flui dele esta unção. Então, os sábios dizem que eles chamam isso de Merkavá, ou então carruagem. Para você entender melhor, nós vamos ter uma aula profunda sobre os níveis de unção e vamos ter uma aula sobre Merkavá específica, porque o assunto é tão complexo e tão extraordinário que nós precisamos, cada um desses itens, nos aprofundar. Por isso que a nossa aula tem níveis de aula. O nível mais simples é aqui publicado ao vivo para todos, mas é uma coisa bem superficial, panorâmica. Mas depois, quando nós nos aprofundamos, então, nós vamos para a segunda aula. E depois nós vamos para a 3ª aula. E temos um 4º nível desta que nós falamos, como que nós podemos multiplicar essa unção e como que essa unção pode ser associada às outras unções. E aí já é um estudo para a turma de Tzadik, que é alguém que quer buscar profundamente todas essas unções. Eu quero falar primeiramente da parte da vitória de Moisés. Pense comigo, quem não quer vitória? A vitória de Deus é uma emanação. Então, vamos viajar na história e vamos voltar lá no momento que nasce Moisés. E Faraó manda matar todas as crianças da idade de Moisés. Então, as crianças morrem no Egito. Há um decreto de morte contra todas as crianças. E Moisés é o único que tem vitória contra a morte. Moisés é o único que tem vitória contra o decreto de morte de Faraó. Não é tremendo? Isto é unção. Isto é unção de vitória. Então, isto é unção. Imagina todas as crianças morrendo. E ele é o único que é colocado num cesto. E o cesto vai descendo no rio. E a filha de Faraó recolhe e adota Moisés. E ele vai viver na corte de Faraó. Acompanhe, acompanhe. Todas as crianças mortas e ele vivo. Todos os seus irmãos escravos, trabalhando no sol a sol, e ele, um berço esplêndido, sendo tratado como príncipe lá no palácio do Faraó. Todos recebendo chicotadas e ele na paz. Todo o seu povo escravo, pobre, e ele rico, tranquilo, recebendo instrução, aprendendo. Quer mais do que isso? Uma vitória extraordinária. Mas a vida de Moisés está só começando. A unção, ela pode se multiplicar, ela deve se multiplicar, ela pode ser ativada. E existe coisa que a gente faz para ativar a unção, que eu vou falar na segunda parte da aula,
para os alunos da plataforma. Como fazer, como ativar essa unção. Então Moisés cresce e ele vai se tornando uma pessoa importante, conhecedor de todas as estratégias de guerra. Ele torna-se um general de guerra, que a vitória acompanhava ele em todos os sentidos. Ele não conhecia derrota. Então, ele vai e enfrenta a injustiça que ele se levanta e descobre a sua identidade. Ele então defende o povo de Deus e acaba matando um egípcio. E ele tem que fugir de Faraó. E ele fica lá no deserto, 40 anos. Ali ele se humilha. Ele é apenas um pastor de ovelhas. Talvez você esteja assim hoje, passando por um tempo de humilhação, cuidando de ovelhas, trabalhando para o sogro, mas dentro de você tem uma unção. Se você tem essa unção, ela vai se manifestar. E de repente, acontece na vida de Moisés algo extraordinário. Observe, aquela unção na vida de Moisés está um pouco apagada. Ela está um pouco, ela está quieta, ela está como uma criança, quando a mãe fica grávida, a criança está ali dentro da barriga, ela não nasceu, não se manifestou, não saiu para fora, então está lá guardada. É como uma semente na terra. E de repente, Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. Ali na sarça ardente, há um mistério que eu vou explicar depois numa outra aula sobre os nomes de Deus. E ali Deus se manifesta com o nome das 4 letras, né, um nome impronunciável, tetagrama. E nessa manifestação, quando Deus diz para Moisés que ele estava se manifestando com um nome com o qual ele não tinha se manifestado ainda, você pense comigo. Vamos ao candelabro agora. Está apagado as emanações do homem, o candelabro está sem as chamas. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, para Abraão eu me manifestei com a primeira chama. E ele usou um nome, que eu vou explicar isso numa aula sobre os nomes de Deus. Na segunda manifestação de Isaac, Deus acende uma outra chama, uma outra emanação. Na terceira, Jacó. E Deus diz: está vendo, Moisés? Essas 3 chamas são manifestações que vieram através da revelação do nome de Deus. Mas, para você, Moisés,